Então vamos fazer uma meditação sobre a manjedoura, que é o sinal do nascimento de Jesus, né? E antes de começar, eu queria convidar todos vocês a rezarem, né? Sempre é bom a gente rezar. Então vamos rezar um Pai Nosso no começo, uma Ave Maria e um Glória no final, tá bom? Vamos dirigindo-nos a Nosso Senhor. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pronto, podem sentar então. Eu vou sentar também, se vocês me permitem. Hoje o Natal se tornou uma festa muito sofisticada. Natal de luzes, Natal de presentes, Natal de festas, de ceia. Mas se nós formos ao Evangelho, nós veremos totalmente o contrário. O Evangelho que nós temos que comentar hoje mostra aquilo que aconteceu no começo do relato do Evangelho de São Lucas. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, eles moravam em Nazaré, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. O recenseamento, na antiguidade, era diferente do modo como se faz hoje. Hoje vem o fiscal do IBGE e vai batendo de porta em porta, e vai fazendo um questionário. Vai até onde as pessoas estão. Na antiguidade, pelo menos aqui na época de Jesus, as pessoas tinham que voltar à terra dos seus antepassados. Se eles eram de uma tribo, uma das 12 tribos, eles tinham que voltar para a tribo da sua origem. E tanto José como Maria eram descendentes de Davi. A cidade de Davi era Belém. E o que acontecia? Acontecia que se juntava muita gente nesses dias. Vocês podiam pensar, mas se José e Maria eram de Belém, eles deviam ter primos, deviam ter parentes, deviam ter gente conhecida. É verdade. Mas nós imaginamos que esses parentes, esses conhecidos, não tinham lugar. Não tinham mais lugar na sua casa, já tinham acolhido outras pessoas, já tinham recebido outros parentes. O fato é que não havia lugar para eles, e enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. É isso que nós vemos no Natal, muito simples, temos que imaginar. Agora, eu convido cada um a imaginar o Natal como se fosse um filme. Nós temos que pensar assim, né? José encontra aquela gruta, não é um lugar para morar, né? Nem para ficar, imagina, uma gruta de animal. Vocês imaginem o cheiro que devia ter aquela gruta. José deu uma limpada, tirou o esterco, né? Tirou a sujeira, o mato. Deu uma limpada como pôde, né?
Mas aquela gruta ela oferecia pelo menos um pouco de intimidade, né? Oferecia um recato, porque estava para acontecer um mistério muito grande, que é o nascimento de Jesus. E não era possível que Maria ficasse numa casa cheia de gente, né? Como estavam todas as casas em Belém. Aquela gruta, no fundo, era como o nosso coração. Quem somos nós para receber Jesus na comunhão? Nosso coração é como uma gruta, cheia de defeitos, cheia de sujeira, cheia, né, de misérias. Mas aquela gruta, naquele momento, foi o melhor lugar para Jesus ficar. Assim o nosso coração também. A gente faz o mesmo quando a gente chega no Natal. A gente pega a gruta do nosso coração e dá uma limpada nela, né? Tira o esterco, tira o mato, né? E a gente faz uma confissão, né? Vocês estão não só fazendo confissão, mas vocês estão convidando as pessoas a se confessarem. Você tem que dizer isso: olha, Natal é Jesus que nasce e é preciso preparar o coração, né? Natal não é panetone, Natal não é champanhe, o pernil, Natal é Jesus, né? Então José limpou aquela gruta e depois juntou um pouco de palha para que Nossa Senhora pudesse deitar ali no lugar. A gente vê por esse relato de Lucas que o nascimento de Jesus foi de certa maneira assim milagroso, porque não houve ninguém que ajudou Maria a dar à luz, não houve ninguém. Por isso foi um nascimento suave, vamos dizer assim. Uma mulher, quando dá à luz, normalmente ela não tem condições de fazer nada, né? E Maria não só deu à luz a Jesus, mas enfaixou o menino, ela mesma, ela sozinha. É o que o Evangelho nos diz. José estava lá fora. José estava lá fora, de braços cruzados, como o marido fica assim nervoso na porta do quarto, na maternidade, né? José vigiando durante a noite. E até que houve um momento que o José ouviu um choro do menino lá de dentro da gruta. E então ele entendeu que já tinha nascido Jesus, e aí ele entrou. José entrou e viu exatamente isso que São Lucas diz aqui, que o menino já estava envolvido em faixas e colocado na manjedoura. A manjedoura era o lugar onde se colocava comida para os animais. E é muito interessante perguntar-se por quê, e como interpretar essas faixas, esse menino enfaixado na manjedoura. O Papa Bento XVI, naquele livro sobre Jesus de Nazaré, o terceiro volume, que é o que saiu, que é o que conta o nascimento, ele diz que os padres da igreja interpretaram teologicamente essas faixas como uma alusão antecipada à sua morte. De fato, se vocês lembrarem, quando retiraram o corpo de Jesus da cruz, José de Arimateia e Nicodemos enfaixaram o seu corpo conforme o costume dos judeus. Eles enfaixavam, eles cobriam o corpo com lençol, por dois lados, um lençol grande assim, se entende que é o sudário hoje em dia, e depois do lençol enfaixavam, assim, e ungiam com aromas o corpo antes de ser sepultado. Então você vê, existe uma ligação entre o modo como Jesus nasce na gruta e o modo como o seu corpo é colocado no sepulcro depois que ele morre. Existe uma ligação porque Jesus nasceu para entregar a sua vida na cruz por nós. Jesus nasceu para morrer na cruz. Nós morremos porque nascemos, né? Nós vamos morrer porque nós nascemos. Mas ele nasceu para morrer, nasceu para entregar-se. Então existe esse pormenor interessante. Um menino envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E a gente às vezes acha tão natural, a gente acha tão normal
o presépio, a gruta, a manjedoura, as faixas. Mas nós temos que olhar para esse menino, né? Se nós tivéssemos a chance, a graça de entrar naquela gruta na noite de Natal, como os pastores que estavam vigiando o seu rebanho, nós ficaríamos surpresos. Como é possível que o Filho de Deus, feito homem, nasça num lugar desses? Nasça no descampado, nasça numa gruta de animais. E aí está colocado com o mínimo que pode ter uma criança ao nascer, que são umas faixinhas. É uma surpresa. Como é possível que esse menino seja o próprio Deus? Ele sendo tudo, ele podendo tudo, se faz nada, se faz uma criança. Nós, às vezes, fazemos o contrário. Nós não somos nada e queremos achar-nos importantes. Nós, não sabendo de nada, queremos explicar tudo. Queremos resolver tudo. Queremos dominar as pessoas. E Jesus, que é Deus, que sabe tudo, que pode tudo, não fala. É um menino, é uma criança. Ele só chora, ou só sorri. Então, aqui nós encontramos a primeira lição do Natal, que é a humildade. Ele é o Criador do céu e da terra. Tudo que existe foi feito por Ele. Ele é onipotente, Ele é sapientíssimo, Ele é o Senhor da vida e da morte. Ele é Criador, Ele é Redentor. Ele tem a sabedoria de Deus e a onipotência de Deus. Mas Ele, nesse momento, é uma criança. Ele chega no mundo sem fazer alarde, sem estrondo, desconhecido de todos da terra. Só Maria e José, no primeiro momento, sabem que aconteceu esse grande mistério. Depois chegarão os pastores, mas também os pastores são pessoas simples. Enquanto naquela noite, as grandes cidades estão longe. Quais eram as grandes cidades? No tempo de Jesus, eram Roma, eram Atenas, era Constantinopla. Ninguém fica sabendo. Os poderosos, os reis, os sábios, ninguém fica sabendo do maior acontecimento da história. Jesus vai tão longe, né, quando Ele vem ao mundo, que as pessoas nem percebem que Deus já está entre nós. Ele foi longe demais, Ele se fez muito próximo, muito acessível. Esse menino é Deus. O seu pai é o Deus que fez o céu e a terra. E está ali, num presépio, porque não havia outro lugar na terra para o dono de toda a criação. Ele sendo dono de tudo, não tem nada. Então nós queremos hoje, em primeiro lugar, aprender uma lição, que é uma virtude tipicamente cristã. Não é a principal virtude é a caridade, mas é uma lição tipicamente de Cristo, de Maria e de José, que é a virtude da humildade. Vemos o menino, temos que continuar contemplando, né? Se José entra na gruta, se nós entramos na gruta, nós temos que fazer como fazemos diante do Santíssimo Sacramento. Nós ajoelhamos, né? Ajoelhamos. Eu até imagino que o José ficaria de joelhos, e Maria também, de joelhos, adorando o seu filho. Nós entraríamos e ficaríamos de joelho e olharíamos para esse menino e veríamos como ele é humilde, como ele não fala nada, porque ele é uma criança, como ele se deixa levar, não é? Assim como Jesus aqui na Eucaristia também se deixa levar, o sacerdote reserva no sacrário, retira, coloca na exposição, ele dá a bênção, depois ele deixa o Santíssimo. Enquanto ele deixar, o Jesus fica disponível. Essa é a humildade de Jesus. Ele deixa se levar, ele deixa
se conduzir, Ele não fica mandando, né? É assim Jesus, é assim que nós vemos, e Ele não tem pressa, né? Ele vem redimir toda a humanidade, mas Ele quer levar uma vida igual a de cada um de nós. Então Ele nasce, Ele vai precisar de 1 ano para começar a andar, como qualquer criança. Depois, para falar, vai demorar mais tempo, né? Vai aprender a linguagem, depois ele vai ser educado, depois ele vai aprender um trabalho. Ele vai passar até os 30 anos obedecendo a José, porque ele era carpinteiro e José transmitiu o seu ofício a Jesus. E José tinha que mandar em Jesus. Mandar em Deus, não é fácil, né? Mas José ficava meio envergonhado, mas ele tinha que mandar, que ele era o chefe da família. Ele mandava em Jesus, que é Deus, e mandava em Maria, que é a Imaculada Conceição. Ele era o terceiro, vamos dizer assim, no grau de santidade, né? Mas ele tinha que mandar. José ficava meio envergonhado, mas mandava. Jesus obedecia. Jesus obedecia. A humildade que ele precisa dos outros, precisa de Maria para se proteger do frio, para se alimentar, precisa de José para aprender o seu ofício. Jesus não tem medo de perguntar, de pedir ajuda. E agora nós temos que nos perguntar: será que nós não precisamos ganhar essa virtude da humildade? Porque nós sentimos a tentação da soberba, a tentação do orgulho. Vocês já pensaram? É o seguinte: a gente, com mais facilidade, pode admitir uma certa limitação, né? Para algumas coisas. Por exemplo, a pessoa pode dizer: olha, cantar, eu não sei, eu me desafino, eu não consigo cantar. Tem gente que não tem o dom do ouvido e da música, né? A pessoa diz: não tenho. Falar idioma estrangeiro eu não consigo, né? Male falo o meu dialeto aí, né? Não tenho jeito para conta. A gente reconhece outras limitações, né? Negócio de conta, né? Comigo, cozinhar, não sei cozinhar, só faço miojo, eu como miojo todo dia porque não sei cozinhar mais nada diferente, né? Mas é uma coisa que as pessoas às vezes, em geral, as pessoas estão muito satisfeitas com a sua própria opinião. As pessoas, em geral, elas acham que elas que têm a melhor opinião sobre as coisas, né? Já repararam? Todo mundo acha que se as coisas fossem como ela diz, como ela pensa, seria muito melhor. Não sei se vocês estão ouvindo. Estão ouvindo lá no fundo? Então, né? Se não ficar falando assim, fica muito forte, né? Então, todo mundo acha que tem a razão, não é verdade? Eu que tenho razão, né? Eu é que mando. Se as coisas fossem como eu dissesse, seriam muito melhores. A minha opinião é que tem que prevalecer, né? Não gosto de me submeter, que os outros mandem em mim, né? Às vezes nós temos essa tendência mesmo, né? E não é fácil ser humilde, né? Não é fácil pedir ajuda. Às vezes nós nos enganamos achando que o que nós fazemos de bom se deve à nossa capacidade, aos nossos esforços, aos nossos empenhos. Eu trabalhei, eu enfrentei, eu resolvi, né? Nós temos que pensar. São Paulo dizia numa das suas cartas que ele faz uma pergunta: que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houvesse recebido? Tudo que nós temos de bom é recebido de Deus. É bom pensar nisso. Tudo que nós temos de bom. O que nós temos de bom? A vida. Deus é que nos deu a vida, a saúde, a fé, os sacramentos, a família, os amigos. Essa oportunidade de servir aqui hoje, nessa semana missionária. Deus que deu a vocês essa chance
de fazer isso. Vocês estão fazendo coisas boas, é verdade, são muito boas, mas são dons de Deus. Nós temos que ser agradecidos a Deus, né? Mas nós temos essa tendência de achar que nós que fazemos, que nós que podemos, que nós que resolvemos. Temos também a tentação da vaidade. A vaidade é uma tendência que todo mundo tem, né? De achar que está sempre olhando para si mesmo, né? Já repararam, por exemplo, quando nos elevadores, em geral no elevador sempre tem um espelho, e é imediato, a pessoa entra no elevador, dá uma olhadinha no espelho para ver como é que está, arruma o cabelo e tal, porque vai encontrar alguém, né? O espelho, né? Claro que um pouquinho de vaidade tem que ter também, na verdade, senão se a pessoa não sabe pentear o cabelo, não sabe pôr uma roupa, também os outros vão ficar assim, né? A pessoa vem toda descabelada, né? Toda maltrapilha, né? Como um povo da rua, né? A pessoa da rua, que mora na rua, perdeu a vaidade, já não tem mais preocupação nenhuma, fica daquele jeito, né? Bom, mas nós temos a tendência de achar, de preocupar-nos, o que os outros vão dizer de mim, né? Se eu fiquei bem, se eu fiquei mal, não é essa a preocupação? O que estão comentando de mim, né? Se me criticaram, não me criticaram. Olha, nós temos que pensar, o que importa mesmo é o que Deus pensa de nós, né? O que importa. São Paulo dizia, quem me julga é o Senhor, né? Para que eu vou ficar esperando, preocupado com o que dizem? Não importa, o que importa, o que nós valemos é aquilo que nós somos diante de Deus. E como nós vamos ganhar a humildade prática? Primeiro, nós precisamos nos conhecer. É difícil conhecer a si mesmo, né? É difícil dizer como é que eu sou mesmo. Quando a gente vai fazer uma confissão, por exemplo, né? Existe um esforço, né? O que eu fiz de errado? Onde é que eu tenho que me corrigir, né? Por isso que é uma prática espiritual muito sadia fazer toda noite um exame de consciência. Uma coisa que pode ser muito rápida, 2 minutos, 3 minutos, mas você repassar assim, como é que foi o meu dia hoje? Que coisas eu fiz, que coisas boas eu fiz? Vocês estão fazendo muitas coisas boas, né? Eu ajudei, eu servi, eu me dispus, né? Muito bem. Que coisas que eu fiz más? Que coisas más que eu fiz? Eu critiquei tal pessoa, eu comi demais, né? Eu fiquei preocupado que tinha muita gente, pouco sanduíche, né? Como aconteceu lá, a multiplicação dos pães, aqui o padre Custódio não vai fazer multiplicação dos pães aqui, se eu não comer aqui, hoje eu vou passar fome. Então fui meio egoísta na hora do lanche, porque eu escondi um sanduíche lá, porque eu estava com medo de passar fome, então fui meio egoísta. Ou porque eu pensei mal de tal pessoa, porque achei que ela estava querendo chamar atenção não sei de quem, né? Então, peço perdão a Deus por isso. Que coisas eu fiz bem, que coisas eu fiz mal, que coisas eu poderia ter feito melhor. Poderia ter oferecido uma ajuda àquela pessoa que ficou travada. Eu acho que deve acontecer com vocês. Vocês vão falar lá na praça agora, de repente a pessoa fica meio travada ali, não sai nada. Então, se você tem caridade, você fala, não, peraí, eu entro lá e ajudo, né? Poderia ter feito isso, poderia ter feito aquilo. Então agradeço a Deus as coisas boas que eu fiz nesse dia, peço perdão pelas coisas que eu errei e tiro um propósito de melhorar aquilo que poderia ter feito melhor. Isso é uma forma de ganhar humildade. Depois, temos que aprender das pessoas. A pessoa humilde, ela não tem vergonha de perguntar. E se você quer, inclusive, crescer na sua vida, tanto na vida de estudante, como na vida profissional, você não tem que ter vergonha de perguntar quando você não entendeu. As pessoas também têm vergonha de falar isso, né? Elas dizem, você entendeu? Entendi. Você captou? Captei, né? E a pessoa não entendeu nada, né? Mas ela tem vergonha de dizer, eu não queria que explicasse de novo que eu não entendi. As pessoas têm medo de fazer isso, né? E se não fazem assim, elas não acabarão crescendo. Se você tem dúvida, você pergunta. Não é vergonha nenhuma. Se eu não entendi, que me expliquem, né? Pergunta, não tenha medo.
de aprender dos outros. Jesus teve que aprender de Maria e de José. Não somos donos da verdade. Depois, outro gesto de humildade é servir. E é o que vocês estão aprendendo aqui nessa semana. É muito importante isso. Vocês já repararam? Essa semana da missionária, vocês estão aguentando bem. Já desde a segunda-feira até hoje não é brincadeira, né? Vocês vão ver, quando terminar a semana, chegar em casa, vai bater um cansaço que vão ficar 24 horas dormindo, né? Isso acontece mesmo. Agora vocês estão na adrenalina, né? Cada dia, levanta, hoje tem missão aqui, hoje tem missão lá, depois tem missa aqui, missa lá, tudo bem. Chegar em casa, vocês vão ver, vão lembrar do que eu estou falando. Mas vocês vão perceber que eu acho que o maior tesouro que vocês estão trazendo, levando daqui dessa semana, é o desejo de servir, né? É de fazer os outros passarem um momento de gratidão, um momento de conforto, não é? E isso é uma das coisas que mais deixa a gente feliz, porque é exatamente o contrário ao egoísmo. Servir. Jesus se ajoelhou para servir, né? Maria Santíssima foi à casa de Isabel, logo que recebeu o anúncio do anjo, e passou lá fazendo o quê? Varrendo a casa, lavando a roupa, colhendo a lenha para esquentar a comida, fazendo pão. Pense, ela é a mãe de Deus, a mulher escolhida para ser mãe de Deus, né? E ela fica servindo a sua prima Isabel. Vocês imaginam, qualquer outra mulher teria uma reação diferente. Quando ela recebeu o anúncio do anjo explicou que Isabel estava no 6º mês, ela foi imediatamente servir Isabel, né? Mas uma mulher mais santa, sabe o que ela diria? Dizia, bicho, ser mãe de Deus, não estava esperando essa. Preciso fazer um retiro, né? Vou arrumar um lugar, vou fazer um retiro, vou rezar. Imagina, eu preciso me preparar para ser mãe de Deus, né? Eu vou pegar 1 mês, 2 meses, 3 meses, vou fazer um retiro aí, né? Vou para o deserto, não sei para onde eu vou. Vou pegar um rabino aí que me dê uns textos sobre os salmos, vou meditar nos salmos, porque eu preciso me preparar para ser mãe de Deus. Mas ela não faz isso. Outras mulheres, sabe o que fariam? Elas iriam, vixe, mãe de Deus, como é que eu vou ser mãe de Deus com esse vestido feio que eu tenho, né? Ela abriria o armário, fala, isso aqui não é armário para mãe de Deus, né? Eu preciso fazer umas roupas, né? Eu vou não sei aonde, eu vou lá em Jerusalém, tem umas lojas granfinas lá, preciso fazer uns vestidos, preciso fazer o enxoval do menino, imagina, né? Vou lá na 25 de março, né? Porque preciso me preparar porque Jesus vai nascer, né? Mas ela não pensa assim, não pensa nem em fazer o retiro, né? Nem pensa em melhorar o seu armário ou fazer um enxoval. Ela vai trabalhar para Isabel. Ela estando necessitada de preparar-se para ser mãe de Deus, ela vê que Isabel tem muito mais necessidade de ajuda. E ela vai lá servir Isabel, né? Coitada, Isabel era velha, imagina uma velha grávida de 6 meses. Ela devia estar de cama o tempo todo, né? E Maria obedecer Isabel. Isabel fala, Maria precisa varrer aqui, Maria precisa arrumar, não sei o que, o burro lá, precisa soltar o burro, que ele está há 3 dias que está preso, Maria precisa trazer água, Maria faltou pão aqui, ela tem a farinha aqui, você pode pegar a farinha aqui, e o fermento na vizinha, ela tem um pouquinho de fermento, faz pão. Maria fica obedecendo Isabel, e ela é mãe de Deus. Servir os outros, é isso que vocês estão aprendendo. Vocês têm que guardar essa experiência para a vida inteira. A gente se sente mais feliz, mais realizado, quando a gente faz os outros felizes. Esse é o segredo da vida de Cristo, dar-se aos outros, né? Complicar a própria vida em benefício dos outros, né? Abrir mão de caprichos pessoais, né?
abrir mão de conforto pessoal. Você passando uma semana aqui, eu acho que vocês também dormem nesses colchonetes aí que não é nada confortável, né? Fica com saudade do colchãozinho e do travesseiro de casa, né? Mas fazendo isso, pensando que há muita gente que passa a noite na rua, né? E vocês vão estar junto com eles para servir. Essa é uma outra maneira de ganhar a virtude da humildade. E agora, na segunda parte, eu espero não cansar muito vocês, já estou acabando. Uma outra lição da manjedoura e do menino enfaixado e deitado nessa manjedoura, naquela gruta, que a gente, ainda que a gente pense que tudo aconteceu assim de surpresa, não é? Porque estavam preparados para que o menino nascesse em Nazaré, de repente tem que fazer a viagem a Belém. Não foi uma coisa improvisada. Isso estava já dentro dos planos de Deus. Jesus escolheu o tempo, o lugar, a família, a mulher que ia ser sua mãe quando ele veio ao mundo. Foi preparado durante séculos, né? Os profetas. E Deus criou um povo, né? Criou um povo de Abraão, para que desse povo tivesse uma descendência, levou esse povo para uma terra, a Terra Santa, né? Preparou um povo, foram séculos. Levou para uma terra, dominaram aquela terra, se instalaram lá, e foi vendo descendências, criou uma mulher especial, com isenção do pecado original, toda santa, toda pura, né? Tudo foi preparado com muito detalhe durante muito tempo. E quando Jesus nasce, não é uma coisa improvisada. É que Deus quis nascer assim. Ele quis nascer desprovido de tudo. Ele quis nascer mais pobre do que nascem as crianças mais pobres do nosso mundo. Hoje em dia, mesmo que a pessoa more num lugar muito pobre, ela não nasce num barraco, normalmente, né? Vai no hospital. No mínimo ou numa tenda, numa coisa assim dessas de campanha, mas tem alguma assistência. Normalmente as pessoas não nascem assim, no meio de um curral de animais. É que Jesus escolheu chegar ao mundo sem nada. Ele não nasce num palácio, nasce numa gruta. Ele não nasce numa grande cidade, um lugar importante, mas ele nasce num povoado que era desconhecido, uma aldeia perdida. Jesus não tem um berço, mas nasce num lugar onde os animais comem, a manjedoura. E o sinal para que Jesus nasceu, especialmente esse, uma criança enfaixada em panos deitada numa manjedoura. Jesus veio ao mundo sem nada. E quando ele vai embora do mundo também, sem nada. Ele não tem um sepulcro onde ser colocado. É o sepulcro de José de Arimateia, né? Ele é enfaixado as faixas que eles trouxeram. Jesus não tinha nada, né? A sua túnica foi tirada antes de ser morto na cruz, né? A túnica era uma túnica boa, inclusive, eles sortearam, né? Mas Jesus ficou sem nada. Então ele quer dar um sinal claro: olha, eu sendo dono de tudo, que sou o criador de todo o universo, tudo me pertence, não quero depender de nada. Ele, sendo rico, se fez pobre para enriquecer-nos com a sua pobreza, diz São Paulo. E agora, olhando novamente para esse menino envolto em faixas, na gruta, nós nos perguntamos: e eu? Será que eu também escolho o desprendimento das coisas? Ou pelo contrário, eu sou muito condicionado? Será que eu estou disposto a aceitar as limitações da pobreza, da minha condição? Jesus quer ser pobre, Jesus escolhe ser pobre, Jesus vive vida pobre, vive do seu trabalho, né? E o que acontece? Acontece que às vezes a gente cai nesse laço, né? O laço da posse, dos bens. A gente acha que o que nos vai realizar se a gente ter mais segurança, né?
segurança financeira, né? De juntar um dinheiro para o futuro, né? Ter um bom convênio médico, segurança de um trabalho que tenha futuro, uma carreira. Está certo que nós temos que pensar, está certo que é necessário, né? Quem tem, por exemplo, que sustentar um pai ou a mãe que está doente, ou quem tem que vai constituir uma família, tem que sustentar essa família, tem que ter o seu trabalho. Mas nós não podemos ser escravizados pelas coisas materiais, né? Porque senão a gente perde a liberdade interior. Você já reparou? Quando você tem que fazer uma compra, quando você tem que fazer uma escolha, você sofre, né? As pessoas chamam hoje, os compradores são chamados de consumidores, né? Abre a porta, entra os consumidores, vão consumir, né? Mas eu penso que essa palavra também expressa um sentimento interior. Às vezes nós, quando estamos muito apegados aos bens da terra, ficamos consumidos por eles, né? Quer dizer, você tem que fazer uma compra, e você fala, será que eu compro agora ou compro depois? Onde é que eu vou procurar? Será que eu procuro na internet? Tem uma loja não sei aonde, e a gente compra, depois a gente cai no risco de olhar na outra loja e acha o mesmo produto mais barato e fica se consumindo. Por que eu comprei? Devia ter andado um pouco mais, não é assim? E meu salário, o que eu vou fazer com o meu salário? O 13º, que acabou caindo na conta agora, né? O que eu faço? Eu dou para minha mãe, eu guardo, eu digo que não caiu, eu seguro, eu escondo, ponho o dinheiro debaixo do colchão, o que eu faço? O que eu faço? Às vezes nós ficamos assim, muito dependentes das coisas materiais, muito dependentes das coisas externas, né? E nós temos que ser mais livres. Nós temos que ser mais... A gente não consegue rezar. A gente não consegue conversar com Deus. Quando a gente fica muito preso às coisas materiais, é como se a gente tivesse... Você pega um passarinho e amarra um fio na pata do passarinho, pode ser um fio bem fininho, um fio de seda, mas ele não consegue voar. Porque ele levanta e fica preso. Assim acontece conosco. Quando estamos muito condicionados pelas coisas materiais, não conseguimos fazer oração, não conseguimos contemplar, não conseguimos rezar. Estamos muito dispersos, muito condicionados pelas coisas. O sentido do desprendimento não é simplesmente por uma questão econômica, dizer, olha, o país está em crise, o dólar está subindo, não sei o quê, né? Não é por esse motivo. Também pode ser, cada um tem seus planos, mas o motivo espiritual do desprendimento é estarmos mais livres para Deus, né? É ter a nossa alma aberta para Deus. Você pega uma esponja, vou dar um exemplo bem simples. Se você tem uma poça d'água, se você tem uma esponja, o que você faz? Você pega aquela esponja, se ela está cheia de água, você espreme bem a esponja para secar a esponja ou o pano, né? Aí você passa para secar a água que se empoçou, não é assim? Agora, se está com um pano super molhado, ou uma esponja cheia de água, se você for tentar secar, não vai secar nada, não é? Assim acontece com o nosso coração. Se nós quisermos encher o nosso coração de Deus, se nós quisermos estar mais perto de Jesus, de Maria, precisamos espremer essa esponja. A nossa esponja, o nosso coração, está muito cheia de outras preocupações. Preocupação de vaidade, preocupação de compras, preocupação de caprichos, né? Então tudo isso vai tomando conta do nosso coração. A gente vai tentar rezar, não consegue. Precisa espremer, é preciso esvaziar, é preciso desprender-se das coisas, né? E olha, não é uma questão de ser rico ou ser pobre. São José Maria, ele contava 2 exemplos simultâneos que ele conheceu na época da guerra na Europa. Ele dizia assim, que havia um desses refeitórios públicos, porque as pessoas passavam muita fome, então tinha um lugar onde era distribuída uma sopa. Então as pessoas que não tinham nada, ficavam na fila,
e se serviam da sopa, com uma latinha, né, de leitinho, uma latinha assim. Iam lá, pegavam a sua porção de sopa, sentavam. E ele viu um homem que chegou naquele momento, pegou a sua ração de sopa, sentou, puxou de dentro do paletó um embrulho e desembrulhou, e era uma colher. Né? E ele olhava para aquela colher, toda reluzente, pensando assim, é minha essa colher. Né? Aqui está todo mundo tomando a sopa de qualquer jeito. E ele tomava a sopa como se fosse um marquês. Né? Depois que ele terminava de tomar a sopa, ele dava umas belas lambidas na colher, embrulhava de novo e guardava. Ele dizia, aquele homem era rico. Ele só tinha uma colher, mas estava completamente apegado àquela colher. Você vai tirar a colher dele que você vai ver que você vai apanhar. Né? Então, não se trata de ter muito ou ter pouco. Ele dizia, uma outra senhora, que era de sangue azul, lá, muito nobre, ele foi pedir uma contribuição, esse padre foi pedir uma ajuda, e ela abriu o cofre, que ela tinha, e disse, o senhor pode tirar tudo que tem aí. Eu não sei quanto que tinha, ele também não falou, mas ele pegou. Né? E aí ele falou para ela, então eu vou dar para a senhora tudo que eu tenho. E deu a bênção de Deus onipotente para ela. E ele dizia, aquela mulher, ela gastava menos consigo própria do que as suas empregadas. Então ela dizia assim, aquela mulher morava num palacete, tinha muito dinheiro, mas ela era pobre, desprendida das coisas. Então não se trata de ter muito ou ter pouco. Trata-se de ter o coração livre, desprendido das coisas que usamos. Nós não somos escravos. Vocês já viram hoje em dia, você pega o metrô, quase todo mundo está com seu smartphone, com seu iPhone, com seu telefoninho, qual que for, né? Mas está todo mundo ali todo o tempo pregado naquilo, né? Tudo bem, é um instrumento interessante, você pode ler, você pode aprender, fazer mil coisas, ver notícias. Mas será que às vezes a gente fica muito dependente disso? Né? Depois você está tranquilo, de repente o teu colega puxa lá um iPhone 6, lá, não sei, esse que saiu agora, né? Fala, nossa, né? E eu estou aqui com o meu celularzinho fajuto aqui, né? A gente começa a se sentir inquieto, né? Eu preciso ter um igual dele. Pronto, já perdeu a paz. Já ficou inquieto, já ficou apegado, já ficou complexado. Né? Às vezes acontece isso com a gente. Né? Olha, eu tenho que dizer, eu não preciso. Né? Meu telefoninho está bom, está me resolvendo o meu problema, não vou ficar dependendo dele. Né? Não vou ficar o tempo todo ali. Né? Senão a gente fica escravo dessas coisas. Tem pessoas que não conseguem ficar 15 minutos sem abrir o celular, né? sem ver que se caiu mensagem. Né? Não consegue rezar um terço na missa. Na missa. Né? Tem gente que fica tirando foto dentro da missa, mandando foto no WhatsApp para quem está fora da missa. Olha, está muito legal a missa aqui. Mandando foto e comentário, olha, o sermão do padre está legal. Pumba. E manda, cadê a missa? Precisamos ser um pouco mais desprendidos. Essas coisas são perigosas. Primeiro porque nos prendem, depois porque nos atraem. E também porque a internet, apesar de ser um grande instrumento de comunicação que facilita a vida, né? Se não fosse a internet, a gente não conseguiria encontrar as pessoas, isso é muito bom. Mas, também, se a gente não se cuidar, é um outro assunto, a gente pode ter acesso a muitas coisas perniciosas, né? Que não são boas. Bom, então, vamos entender, procurar pedir a Deus que nos ajude a olhar o menino na manjedoura para entender o sentido espiritual do desprendimento, né? De não ser condicionados pelas coisas, de não nos deixarmos levar, né? De não sermos pessoas caprichosas, de contentar-nos com o que basta, né? Para cumprir o nosso dever, o nosso trabalho, né? Para não sermos pessoas muito superficiais, né? Há pessoas que elas são só externas, há pessoas que são só ostentam, né? Elas não têm valor para aquilo que elas são, têm valor para aquilo que elas ostentam, né? Ostentam um colar, ostentam um brinco, ostentam um celular, ostentam um carro, ostentam
uma moto, ostenta, não sei o quê. Né? Não. Nós temos que olhar para Jesus e pensar, Ele, tendo tudo, Ele quer ficar sem nada. Ele sendo dono de tudo, abre mão completa, porque o mais importante é essa união com Deus, o mais importante é a salvação. Vamos terminar já, acho que o tempo já passou. Pedir a Deus que nós aproveitemos esses dias, agradecer a Deus, né, por esses dias da missão, aprender a ser humildes, ver Jesus que não domina, que não se impõe, aprender a ser pobres, desprendidos, e pedir a Deus que prepare o nosso coração para que ele possa nascer. Né? Volto a dizer, aquela gruta não era um lugar agradável, mas Jesus quis nascer ali. Nosso coração também. Ele quer tomar conta do nosso coração. Nós temos que dizer a Jesus, Jesus vem, Jesus nasce dentro de mim e Jesus permanece comigo. Né? Permanece junto de mim. Eu não quero outro interesse, senão levar Jesus no meu coração. E vocês nunca esqueçam isso. A única pessoa que vai estar junto de nós a vida inteira, nós temos nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos. Mas a vida vai passando e a gente vai deixando de estar com todas as pessoas, porque não dá, né? Ou a vida leva para um lado, leva para outro. Mas a única pessoa que vai estar sempre junto de nós é Jesus, onde quer que nós estejamos. Por isso, o Natal não é só um acontecimento pontual, litúrgico, mas é abrir a nossa vida para Deus. É dizer, eu quero que Jesus venha, que fique comigo. Eu não quero mais me separar dele. Ele está sempre junto de mim. Eu quero agradecer e eu quero sentir a sua amizade. Eu quero aprender dele. Eu quero amá-lo. Porque no final da nossa vida, nós vamos voltar a encontrar-nos com ele. E vamos viver para sempre com ele juntos no céu. Vamos terminar pedindo a Nossa Senhora que nos ajude a aprender essa lição de humildade e de pobreza do Natal. Vamos rezar a Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. São Paulo, rogai por nós. São José de Anchieta, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.